Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 22 do livro volume 2, que é Vivendo com Amor na Igreja, que é esse capítulo aqui, eu não sei se a câmera vai mostrar o contrário. Enfim, é esse capítulo aqui. Nesse capítulo, gente, a gente vai falar sobre 3 coisas. E assim, são 3 coisas muito difíceis, então preciso que você preste muita atenção, tá bom? Eu sei que você é inteligente, então a gente vai tentando entender. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a igreja como corpo místico de Cristo. A gente vai explicar, calma, é difícil, mas calma aí. A segunda coisa que a gente vai falar é sobre a conversão de São Paulo. E a terceira coisa que a gente vai falar é sobre os 5 mandamentos. Opa, 10 não, né? 5. Os 5 mandamentos da igreja, que muita gente não sabe que existe. As pessoas pensam só nos 10 mandamentos e esquecem dos 5 mandamentos da igreja. Bom, então vamos começar falando sobre a igreja, o corpo místico de Cristo. Bom, vamos tentar explicar. Para tentar te explicar, vou fazer você imaginar primeiro você mesmo. Você é uma pessoa, certo? Que está viva. Então, você tem um corpo e você tem... Eita, meu Deus do céu! Então, você tem um corpo e você tem uma alma, certo? Se eu separar a sua alma do seu corpo, você morre. Então, se você está morto, se você morre, você não cresce, você não se movimenta, você não faz nada, certo? Um corpo morto não faz nada, é um cadáver. Muito bem. Vamos olhar agora para o seu corpo. Você concorda comigo que o seu corpo, certo? Tem uma cabeça e tem o resto do corpo. A gente chama dos membros, né? Os braços, as mãos, as pernas e tal. É assim, a igreja, o corpo místico de Cristo, ela também é como o nosso corpo físico. Também tem a cabeça, que é Jesus, e tem os membros, que somos todos nós. Então, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa é a mão, a outra pessoa é a outra mão, a outra pessoa é o cotovelo, a outra... Bom, cada um é um membro que faz parte desse corpo. Tá, entendemos isso. Outra coisa que a gente precisa entender, gente, como eu falei, o seu corpo, você só está vivo, você só está assistindo esse vídeo, porque esse corpo está com a sua alma. Se eu separar o seu corpo da sua alma, o seu corpo não serve para nada. E o corpo místico de Cristo, a igreja, tem uma alma. Você sabe qual é? A alma do corpo místico de Cristo é o Espírito Santo. Então, se você separa o Espírito Santo da igreja, não serve pra nada. Vai ficar só Jesus lá a cabeça, né? Porque Jesus é Deus. E os membros não vai acontecer nada. Vai ser um corpo morto. Um corpo que não serve pra nada. Muito bem, entendemos isso. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber. Todo mundo faz parte do corpo místico de Cristo? Sem exceção? Tipo, nasceu e já faz parte? Não. Somente as pessoas batizadas. Então, assim, por isso que é muito importante batizar a criança. Você não pode esperar seu filho fazer, tipo, sei lá, 10 anos para batizar ele. Tipo, assim que nasceu, já pode sair de casa, vai lá no padre e batiza a criança. É muito importante isso. Porque senão ele não é membro da igreja. Às vezes a pessoa, o pai e a mãe é batizado e não batiza o filho. Tipo assim, pegou lá o presente que Deus deu, ficou só pra ele e não quis pra criança. Não, a gente tem que ser batizado. Mas tá. Segunda coisa. Esse corpo, ele é dividido em, vamos dizer, 3 partes. Então, ele tem 3 tipos de membros, vamos dizer assim, né? E quais são esses 3? É a que a gente chama de a igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Ah, mas que isso quer dizer, né? Militante, padecente, triunfante. Não entendi nada. Calma aí, vamos explicar. Pessoal, vamos começar pela igreja militante. O que é militar? Militar é tipo guerrear, entendeu? Tipo, você batalhar, entendeu? Assim, no sentido de batalha, de guerra e tal. Quem é a igreja militante? Aí você fala, nossa, mas a igreja é da paz, a igreja não pode fazer guerra. Calma, gente, não é esse tipo de guerra. Vamos lá.
A igreja militante somos nós que estamos vivos. Aí você fala, mas eu não faço guerra com ninguém, eu não quero fazer guerra com ninguém, não gostei desse negócio. Não é assim, gente. É porque enquanto a gente está vivo, a gente está em uma batalha, a gente está militando entre o bem e o mal. Você fala, não, mas eu não gosto de guerra, não quero fazer parte, não quero isso aí, não. Eu vou falar pra você que, assim, sinto muito, mas você já está na guerra, entendeu? Você já está na guerra. A diferença só é o lado que você tá. Se você vai ficar do lado do bem ou se você vai ficar do lado do mal. Então não tem mais escolha, você já está. Sinto muito. Enfim. A segunda, que é a igreja padecente. O que é padecer, gente? Padecer é sofrer. Então, a igreja que sofre. Como assim? São as almas do purgatório. As almas que estão no purgatório. Então, elas estão lá, elas estão sofrendo. Mas a guerra delas, né, a batalha delas, a militância delas, já acabou. Elas já passaram por essa fase. E agora elas estão padecendo para poder se purificar dos pecados que elas cometeram na guerra, para depois elas irem para o céu. E tem a igreja triunfante. O que é a igreja triunfante? Do triunfo, da glória. Ou seja, eles já passaram pela guerra, né? Passaram ou não pelo purgatório, foram ou não a igreja padecente, e agora estão na glória de Deus, na alegria eterna, no céu. Olha só que legal. Que são os santos, que são as pessoas que estão no céu. Tá bom? Então, são esse tipo de coisa. Aí você vai me perguntar, tá, a gente falou aqui das almas que estão vivas, das almas que estão no purgatório, das almas que estão no céu. E as almas que foram para o inferno? Você vai me perguntar isso. Eles não são igreja? Ou seja, tipo, vamos dizer que eu tinha uma pessoa que era batizada, foi batizada, ou seja, entrou no corpo místico de Cristo. E ela foi condenada ao inferno. Então, ela não é mais igreja? Não. Ela não faz mais parte do corpo místico de Cristo. Ela é como se fosse um corpo morto. Por isso, pessoal, que quando uma pessoa batizada comete um pecado mortal, ou seja, um pecado que se você morrer tendo cometido esse pecado e você não se confessou, você vai para o inferno, que são os pecados que vão contra algum dos 10 mandamentos ou algum dos 5 mandamentos da igreja que a gente vai falar hoje. Essa pessoa é um membro da igreja, ela foi batizada, então ela é um membro da igreja e ela está viva. Ela foi um membro da igreja? Ela é um membro da igreja? Sim. Porém, ela é um membro morto. Sabe aquela coisa? Vamos pensar, a gente tem que pensar na coletividade do corpo. Sabe aquela coisa? Vocês já viram que hoje em dia é mais difícil acontecer isso, mas antigamente assim, eu digo na época dos nossos pais, dos avós de vocês talvez. Era com... Não, acho que mais antigo do que isso, vocês que são muito novinhos. Mas assim, a gente vê isso em filme. Que o cara foi, sei lá, aconteceu alguma coisa com ele, por exemplo, a perna dele. E aí a perna dele ficava, tipo, roxa, sem circulação nenhuma. E aí a única solução é tipo, como se a perna da pessoa tivesse morta. Então a única solução era amputar a perna. Tanto que hoje em dia tem até gente, tipo, que não tem perna, tipo, não tem, sei lá, a parte aqui da batata da perna, porque teve que tirar. Porque deu, tipo, trombose lá e tal. A pessoa teve que tirar a perna. É tipo isso, a pessoa é um membro morto, sabe? Aquele membro ali, se você deixa aquele membro ali, se você não amputa aquela perna, a necrose que chama, né? Vai pro resto do seu corpo inteiro. Então, tipo, é como se fosse um membro podre, que você tem que arrancar. A pessoa em pecado mortal é assim para o corpo místico da igreja. Ao contrário também. Ao contrário também, a pessoa santa, a pessoa que reza, enquanto está aqui na igreja militante, enquanto está viva aqui na terra, ela faz um bem enorme para o resto da igreja inteira. Assim, para os santos ela não precisa mais fazer porque eles já estão no céu, alegria eterna e infinita, então não tem mais o que eles ganharem, né? Mas ela faz muito bem para a igreja que está aqui na terra ainda militando e para a igreja que está no purgatório também.
A igreja que está no purgatório, pessoal, lembrando, eles não conseguem rezar por si próprios. Quem tem que rezar por eles somos nós, que estamos vivos, para que eles possam sofrer menos e para que eles possam ir direto para o céu. Ver a glória de Deus logo, eles estão ansiosos para isso. Então, pessoal, assim, a gente acha que é individual, a gente é individual e tal. De certa forma né? A gente vai ser julgado individualmente. Porém, o bem que a gente faz, o bem que a gente faz, a nossa santificação, ela ajuda todo o resto da igreja, não só a gente. Entendeu? Por exemplo, então Santa Terezinha lá no Carmelo, trancada, né, na clausura do Carmelo, ela fez um bem por pecadores do mundo inteiro que ela nem conhecia. Entendeu? Então não é uma coisa assim individual. A gente tem que pensar, quando a gente comete um pecado, que aquele pecado não vai atingir só a gente, vai atingir também todo o resto das pessoas que a gente nem conhece às vezes. Então, pensa assim, né? Um corpo. Vamos dizer que quando, você foi pra academia e aí você vai, sei lá, malhar os braços. Só que aquele exercício que você tá fazendo, quem tá fazendo é o braço. Mas vai ajudar o corpo inteiro a ficar saudável. Tipo isso, entendeu? Então, a gente tem que pensar assim. Então, a gente já falou sobre... Deu uma explicação enorme. Fui lá nos Estados Unidos e voltei para explicar o corpo místico de Cristo. Agora, vamos voltar aqui pro capítulo, né? Para falar sobre a conversão de São Paulo. Presta atenção, olha só. Você se recorda da conversão de São Paulo? Ele estava indo até Damasco para prender os cristãos. No caminho, ele ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Paulo estava perseguindo somente os cristãos. Quer dizer, nessa época aqui, gente, Jesus ele já tinha ido para o céu há muito tempo. Então, assim, São Paulo, não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo os que seguiam Jesus. Aí ele continua. Ora, Paulo achava que estava perseguindo somente os cristãos, mas ele descobriu que Jesus e os cristãos formam um só corpo. Essa história completa você encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 ao 20. A gente não vai ler porque a gente já sabe a história de São Paulo, né? Ele era malvado, não tinha, de santo até aí ele não tinha nada. Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Inclusive, matou São Estevão a pedradas, pra você ter noção disso. Mas tudo bem. Gente, presta atenção, a tia não falou de um corpo? Então, assim, o corpo, ele é inteiro, os membros não são separados, né? Vamos dizer que você tá andando na sua sala, aí você vai lá e bate o dedinho mindinho na parede. Quem sentiu, o impacto, né, da coisa, foi lá no dedinho mindinho. Mas quem grita? Não é a sua boca, é a sua cabeça que grita, né? Tipo, ai, machuquei meu dedinho e tal, não sei o quê. Então, foi tipo isso aqui. Jesus lá do céu, que é a cabeça, ele vê que o dedinho mindinho dele, né, que os cristãos estavam sendo perseguidos. Então ele chega pra Saulo e fala: opa, que conversa essa aí? Você tá me perseguindo? E aí Saulo depois fala tipo: não, mas eu não tô perseguindo, né? Ele não entendeu nada. Continuar aqui embaixo na tira. Então tem aqui, ó, a foto dele. Lá, né, quando ele cai do cavalo, vê aquela luz lá toda. E aqui a gente continua. A igreja é um corpo espiritual. É o corpo místico de Cristo. Jesus é a cabeça. E nós somos os membros. E a alma desse corpo é o Espírito Santo. Como a gente falou. Aí, ó. Então, depois que ele se converteu, né, lá continuando e tal, ele diz assim: Paulo dedicou sua vida para as primeiras comunidades cristãs. Ele mudou de nome, tá, gente, depois. Assim, nossa igreja foi crescendo. Então, como eu falei, o corpo, para ele crescer, ele tem que ter uma alma, senão é um corpo morto. Veja o que ele nos ensina. Vamos ler. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, aqui você entenda membros como muitas partes, né? Tipo o dedo, cotovelo, braço, perna, etc. Embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam
um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Vós todos sois o corpo de Cristo e, individualmente, sois membros desse corpo. Aí aqui, ó, muito lindo o que o livro traz, vocês prestem atenção aí nos desenhos, todo o trajeto que São Paulo percorreu. São Paulo, ele demorou 9 anos para se converter, assim, de verdade, acho que para chegar à santidade, porque ele tinha uma vida que não era muito a ver com o evangelho, né? Mas, quando ele chegou lá, ele começou a pregar para várias pessoas, então ele sofreu frio, sofreu perseguição, ele morreu com a cabeça cortada na espada, pra ter noção. Foi um mártir. Mas enfim, aí fala, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Vou aqui embaixo agora. São Paulo enfrentou muitos desafios para visitar e fundar comunidades. Por sua fidelidade e dedicação, a Igreja de Jesus cresceu e chegou até nós. Virar aqui a página. Agora a gente vai falar sobre os 5 mandamentos da igreja. Então a gente já entendeu que a igreja é um corpo que tem a cabeça, nós somos os membros e o Espírito Santo é a alma. Então assim, gente, quem tem que mandar no corpo é a cabeça, não é? Tipo, o seu corpo não pode chegar do nada, vamos dizer que minha mão, tipo, eu não quero e minha mão começa a fazer assim. Eu estou doente, né? Tipo, tenho algum problema, precisa ser tratado. Então, quem manda no corpo é a cabeça. Então, quem tem que mandar na igreja é Jesus. Então, vamos continuar. Assim, como cuidamos do nosso corpo, precisamos também zelar pela igreja. Ou seja, rezando por ela, participando da liturgia e dos sacramentos. A gente já falou no encontro passado sobre liturgia. Colaborando com as suas necessidades. A igreja é mãe e mestra e nos dá 5 mandamentos. Pessoal, então agora vamos falar sobre os 5 mandamentos da igreja. Você vai perceber que eles são mandamentos que não deveriam ser necessários. Como assim? Se a igreja colocou, por que eles não deveriam ser necessários? Porque, gente, se você tem desejo, no mínimo, de ir para o céu, você já deveria se esforçar para fazer isso. Então, assim, deveria, tipo, para quem cumpre, para quem busca, né, ser um bom católico, isso daqui você olha e você fala, tipo, eu já faço isso. Tipo, por que a igreja botou os mandamentos? Eu já faço. Só que, provavelmente, a igreja percebeu que tinham pessoas que não estavam fazendo isso. Elas queriam ser salvas, queriam tudo ir lá e tal, mas estava, tipo, uma moleza, sabe? Tipo, uma frouxidão, assim, que não fazia essas coisas. Então, ela teve que bater o martelo e falar assim, olha só, é pra fazer, se não fizer, é pecado mortal. Entendeu? Porque isso aqui é, tipo, o básico do básico. Vamos ver, né? Então, assim, vamos ver. Se você não faz, então, vamos fazer o favor de tomar vergonha e passar a fazer, no mínimo, isso. Porque é o mínimo do mínimo, entendeu? Vamos lá. Os 5 mandamentos da igreja. O primeiro, ó. Participar da missa aos domingos e dias santos de guarda. Vou repetir, só para ficar mais claro. Participar da missa todos os domingos, entendeu? Ou sábado à noite, mas aí a missa já é de domingo. Enfim, todos os domingos e dias santos de guarda. Então, é para participar, entendeu? Não tem essa história de, não, mas eu tive futebol esse domingo, não deu pra ir. Se deu pra ir pro futebol, é claro que dava pra ir pra missa. Presta atenção. Se você fizer isso, se você não for pra missa no domingo sem um motivo grave é o quê? Você está internado no hospital. Sei lá, não consigo pensar em outro motivo grave e sério, assim. Então, você cometeu um pecado mortal. Você precisa se confessar para receber a comunhão de novo. Sua alma está quebrada. Se você morrer, você não vai para o céu nesse estado. Entendeu? Então, tá. Domingo, aí ele continua. Domingo é o dia do Senhor. Nesse dia, os cristãos se reúnem para celebrar o mistério de Cristo ressuscitado. Então, aí você vai falar assim, mas eu faltei, sei lá, no domingo tinha futebol, tia, eu queria faltar à missa, eu não posso ir na missa segunda-feira. Não pode. Quer dizer, você pode ir na segunda-feira, mas você vai ter cometido pecado mortal do mesmo jeito, uma não substitui a outra. E nesses dias aqui, que são os dias de preceito, então, todos os domingos, já falou,
Natal, você é obrigado a ir à missa no Natal. Santa Mãe de Deus, que é 1º de janeiro. Em outros países, eles chamam de Dia da Circuncisão de Jesus. Aqui no Brasil, chama de Santa Mãe de Deus. Corpus Christi, que é, né, a quinta-feira lá. Quinta-feira depois da Santíssima Trindade, quando a gente faz tapete de sal e tudo. Então, não foi na missa no dia dos... Tia, não fui na missa dos Corpus Christi. Fiquei em casa, dormi até tarde, não fiz mais nada. E aí? Confessar, tem que se confessar. Imaculada Conceição, que é 8 de dezembro. Eu não sei se é feriado. Não, acho que não é feriado. Enfim, tem que ir nesses dias. Aí vamos para o segundo mandamento da igreja. Confessar-se pelo menos... Aí, tipo, aqui, né, no primeiro, a gente já vê que... Meu filho, se você não vai à missa todo domingo, pelo menos... Tipo, esses outros aqui, talvez você não soubesse, tá, tudo bem. Agora sabe e sabe que tem que ir. Mas, assim... Pessoal... Que tipo de católico você quer ser, entendeu? Que tipo de pessoa que quer ir pro céu? No mínimo, tipo, nem que você passe, sei lá, no purgatório até Jesus voltar, se é esse o seu desejo, né? Não, só quero ir pro céu, nota mínima pra passar e tá bom. E não vai à missa todo domingo? O céu é quase uma missa eterna, e você quer ir pro céu assim? Difícil. Mas tá, número 2. Confessar-se pelo menos uma vez no ano. Não sei nem o que falar, né? Você, olha só, a igreja coloca esse de pelo menos uma vez no ano. Aí você vai me falar assim, a pessoa de boa vontade que quer ir pro céu, ela vai se confessar, sei lá, muito mais do que pelo menos uma vez, muito mais, entendeu? Sei lá, um ideal aí, uma vez no mês, entendeu? A pessoa não se confessa nem uma vez no ano, vai ficar anos sem se confessar. Complicado, né? O católico reconhece que precisa do perdão e, por isso, procura confessar-se sempre que necessário. Por isso, a igreja nos lembra do dever de confessar-se pelo menos uma vez no ano. Eita, apagou a luzinha aqui. Tá. Número 3. Comungar ao menos na Páscoa. De novo, né? Quer ir pro céu e não comunga nem na Páscoa. Tipo... Não quer ir pro céu, né? Assim, a gente fala que a gente quer, não é com as nossas palavras, é com as nossas atitudes. Então, assim, se você tá indo por esse caminho, eu te aconselho a mudar de posição, a mudar de... A gente fala, né? Se converter é mudar de caminho. Eu te convido a se converter, a mudar de caminho, porque esse caminho não está bom. Aí, ó. A melhor maneira de celebrar a Páscoa é recebendo a Eucaristia, desde que esteja bem preparado. Ou seja, você não vai receber a Eucaristia em pecado mortal. Então, o 2 e o 3 estão meio que ligados, né? Porque senão, gente, presta atenção. Quem recebe a comunhão em pecado mortal é como se a pessoa fizesse uma oferenda ao demônio. É isso que você quer fazer? Acho que não, né? Então... Se não é isso que você quer fazer, você fica sentado lá no banquinho se você tiver em pecado mortal e não vai receber a comunhão. E procure se confessar o mais rápido possível, por favor. Desde que esteja bem preparado, o cristão comunga sempre que participa em cada missa. 4. Jejuar e não comer carne quando a igreja orienta. Que é na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa, meditamos... Não, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, meditamos mais sobre a paixão de Jesus. A igreja pede que seus filhos façam jejum e abstenham-se de carne nesses dias. E também, pessoal, a gente precisa fazer ou jejum ou uma obra de misericórdia toda sexta-feira. Não, jejum não, é abstinência de carne. Abstinência de carne toda sexta-feira ou uma obra de misericórdia para a gente lembrar a paixão de Jesus. 5. Pessoal, número 5. Ajudar nas necessidades da igreja. O cristão deve ajudar a igreja de acordo com as suas possibilidades, através do dízimo e do serviço à comunidade. Então, pessoal, esses são os 5 mandamentos da igreja, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, me pergunta. Agora, vocês façam as atividades e também façam aqui o Amigo de Fé e o Espaço Família.
Tá bom, pessoal? Então qualquer dúvida aí pergunta e até o próximo vídeo.